Olá, estamos de volta com mais um História Atual. A semana passada nós abrimos um parêntese nas entrevistas, haja vista a nossa programação até o dia das eleições. Nós estamos com dois programas de segunda a sexta. Por conta disso, as nossas agendas, tanto a minha como do jornalista Cláudio Paileta, que é o nosso companheiro desses programas, impediram que nós fizéssemos uma agenda mais completa. E aí nós optamos por centrar um pouco nos comentários sobre o processo político e as notícias que vêm marcando principalmente o Brasil no campo da política. Mas hoje nós estamos de volta com nossa história atual, né? Vai ter apenas uma mudança no horário até as eleições. O História Atual será mais cedo para que você possa assistir a entrevista e às 18 horas você possa acompanhar a nossa live, o nosso bate-papo no programa Quer Saber. E na sexta-feira, quinzenalmente, nós temos, né, o Resenha do Cangaço, mas por conta do processo eleitoral, nós suspendemos esse programa e retornará logo após as eleições, porque nós estamos com o programa Sextou, que é um balanço das notícias da semana. Mas você quer saber como anda a guerra envolvendo Ucrânia e Rússia? Você quer saber como está a situação tanto da Rússia como da Ucrânia? O que dizem os especialistas? O que dizem os comentaristas sobre esse conflito? Já vai para 7 meses de conflito e a expectativa é que a coisa possa vir a se complicar ainda mais. Mas, para esclarecer as nossas dúvidas, para que a gente possa conhecer um pouco mais de como anda a situação da guerra, nada como um bate-papo sobre a guerra Ucrânia-Rússia, 7 meses. O programa de hoje, não sai daí, né? Nós iremos conversar sobre a Ucrânia e a Rússia. No programa de hoje, nós iremos bater mais um papo com Cristiano Alves. No programa, nós iremos falar sobre a guerra envolvendo Rússia e Ucrânia, Ucrânia e Rússia, que já se aproximam de 7 meses. Cristiano é tradutor, intérprete, blogueiro, colunista do jornal russo Polyexpert e bacharelando em Relações Internacionais, recriador histórico e pesquisador de assuntos russos e da Segunda Guerra Mundial. É com imensa satisfação que nós recebemos mais uma vez Cristiano para esse papo. Cristiano, seja bem-vindo e eu já começo fazendo a primeira pergunta, amigo. Você entra dando as suas considerações iniciais e respondendo. Após quase 7 meses de guerra, qual o balanço que podemos fazer do conflito? Sem dúvidas, o primeiro que nós podemos fazer é a questão da imprevisibilidade. Porque ainda em fevereiro, os melhores generais da OTAN, dos Estados Unidos, jornalistas americanos, os melhores jornais, previam que nós teríamos apenas algumas semanas, quiçá alguns dias de conflito militar. E essa afirmativa ela não era nem um pouco fantasiosa, porque se nós considerarmos, por exemplo, o ano de 2014, foi exatamente isso que nós vimos, por exemplo, na Crimeia, quando as tropas ucranianas se recusaram a combater as tropas russas, fuzileiros navais, quer dizer, militares de elite, eles passaram para o lado russo e a Crimeia, em sua esmagadora maioria, mesmo numa região onde você já tinha um grande número de pessoas que se consideravam russas e não como parte do Estado ucraniano, eles aderiram à Federação Russa
e depois legitimaram essa adesão por meio de um referendo. A partir daí, nós tivemos uma situação muito diferente e que também pesou muito na política interna, externa e mesmo na economia russa. Foram as sanções lançadas ainda em 2015 contra a Rússia devido à presença de suas tropas na Crimeia. Isso gerou um impasse muito grande, porque o Ocidente dizia, não só o Ocidente, se a gente fizer, por exemplo, uma consulta no Google, determinados mapas irão mostrar a Crimeia como sendo parte da Ucrânia. E isso gerou um problema. Qual foi esse problema? No ano passado foram feitos exercícios militares da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, quer dizer, a aliança militar que envolve um grande número de países da Europa, quase toda a Europa praticamente, e de repente eles enviaram navios em direção à Crimeia, alegando que a Crimeia é da Ucrânia e a Ucrânia deu a permissão para que esses navios adentrassem essas águas. Só que a Rússia disse o seguinte, não, aqui não é da Ucrânia não, isso aqui é nosso território e nós inclusive já tivemos a legitimação de tudo isso por meio de um processo democrático, que foi o referendo da Crimeia. E aí quando eles chegaram lá, eles se deram de cara com a realidade, que uma coisa é o que as pessoas pensam e outra coisa é como elas realmente são. Quando esses militares, quando esses marinheiros chegaram lá, então eles não encontraram nenhum navio ucraniano. Eles não encontraram nenhum posto de controle ucraniano. Eles encontraram navios russos que não autorizaram a passagem de navios britânicos e americanos nas águas da Crimeia. E esse tipo de incidente, quer dizer, foi um incidente de grande gravidade que nós tivemos ainda em 2021, mas que não foi dada a devida atenção na mídia aqui. Em anos anteriores tivemos fatos parecidos. Quer dizer, navios, barcos ucranianos adentrando águas da Crimeia e sendo rechaçados por navios russos. E quando eu falo em rechaçados, não estou falando aqui em destruídos, mas que foram capturados e tiveram seus devidos marinheiros presos em solo russo por ingresso ilegal no território da Federação Russa. Hoje, nós temos a situação que vai, digamos, basicamente seguir essas mesmas linhas. Estamos agora... Claro que isso aqui, quem está acompanhando vai pegar a gravação, mas é previsto que daqui a 1 hora, hoje, dia de terça-feira, precisamente daqui a 45 minutos, haja um pronunciamento do presidente da Federação Russa, Vladimir Putin. O que é que se espera nesse pronunciamento? É o que muita gente tem esperado. Quer dizer, que é a oficialização de uma coisa que já tem acontecendo. Uma declaração de guerra contra a Ucrânia. Formalmente, legalmente falando, hoje o que existe é uma operação militar especial. É claro que na prática isso também tem as suas consequências. Qual é a diferença de uma operação militar especial para uma guerra? Evita-se, por exemplo, ataques a determinados objetos da infraestrutura, evita-se o uso de determinados tipos de armas, evita-se a mobilização geral, o uso, inclusive, de recrutas, de tropas, né, muito maiores do exército russo. Então, tudo isso é evitado para dar, digamos, uma espécie de ar de uma guerra cirúrgica, que foi, inclusive, lembrando que isso não é nenhuma invenção da política externa russa, porque a nossa mídia apresenta como se fosse algo que o Putin criou, que a Rússia criou, um conceito que a Rússia elaborou, que na realidade não é. Basta nós vermos, por exemplo, a operação militar especial do Reino Unido contra a Islândia, ainda em 1939, com o objetivo de impedir que a Islândia ingressasse no eixo, fizesse parte da aliança que envolvia a Alemanha nazista. Nós tivemos a Guerra da Iugoslávia, que oficialmente, por documentos americanos, não foi considerada uma guerra, que envolveu, inclusive, não somente os Estados Unidos, como também países da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Então, o que nós estamos vendo é um conflito cujo formato, cujas regras do jogo, digamos assim, não são uma criação inteira da Rússia.
mas sim um mecanismo, né, regras de um jogo já previamente elaborados que a Rússia, por sua vez, está fazendo uso dele. Até mesmo o uso, né, critica-se muito o uso de mercenários do grupo Wagner, coisas que, por exemplo, os Estados Unidos utilizou no Iraque, com a XO, né, com os Blackwaters. Então, a Rússia, quer dizer, está usando-se de um mecanismo já estabelecido para essa ação. Só que ela tem feito, ela cometeu um erro, eu repito aqui as palavras do comandante Farinaso, que também é um blogueiro, que é um militar da reserva, também um especialista em política internacional. Ele disse recentemente no blog dele: Putin está cometendo os mesmos erros que os Estados Unidos cometeram na Guerra da Coreia, na Guerra do Vietnã e também em outros conflitos militares, que é acreditar na eficiência de um contingente menor, acreditar que somente armas de alta tecnologia e um continente menor irão dar conta de um grande território e, por sua vez, de um exército muito superior em termos numéricos. Porque hoje, para quem não sabe, o contingente da Federação Russa, que hoje age na Ucrânia, é um contingente muito menor do que o exército ucraniano, e pelo menos 4 vezes. A Rússia usa aproximadamente 100 mil soldados, 110 mil, enquanto que a Ucrânia usa cerca de 450 mil soldados, contando inclusive com a ajuda de mercenários estrangeiros, um continente significativo, contando com a ajuda bilionária de países como os Estados Unidos, contando inclusive com equipamentos modernos, alguns equivalentes ou, em determinados casos, até melhores que o russo. Como é o caso, por exemplo, da versão do T-72 que recentemente a Polônia entregou à Ucrânia. T-72, que é um dos tanques hoje mais utilizados pela Rússia nessa operação militar. É um tanque dos anos 70, mas que, com as devidas modernizações, ele se mostra próprio para a guerra moderna. Então, quer dizer, esse conflito, se nós seguirmos a lógica do que aconteceu anteriormente e mesmo das próprias condições das Forças Armadas ucranianas até fevereiro de 2022, existia uma certa lógica em dizer que ele duraria apenas algumas semanas. Mas aí houve um fator preponderante: a ajuda da maior potência militar, do país mais rico do mundo hoje, os Estados Unidos da América, que resolveu basicamente bancar essa guerra, utilizando os ucranianos como a sua bucha de canhão e a Ucrânia como o seu ariete. Nós tivemos a ajuda não só dos Estados Unidos, como de todos os países da Organização do Tratado do Atlântico Norte, incluindo aqui países como, por exemplo, a Polônia. Países como a Polônia, Reino Unido, doações e uma mobilização também geral de praticamente toda a Ucrânia para ajudar o exército ucraniano, seja com munição, seja com soldados, seja de alguma forma. Tem até atrizes, né, digamos assim, de determinados sites adultos, né, sites de entretenimento adulto, que têm feito aí o que elas fazem para arrecadar fundos para o exército ucraniano. Então, quer dizer, eles estão se utilizando de todos os meios para, de fato, dar esse suporte. E claro que quando nós falamos desse tipo de conflito, e como, aliás, de qualquer embate, ainda que seja de uma luta de MMA, ainda que seja de uma partida de futebol, existe um fator, Lemuel, que pesa muito, que é o fator psicológico. Imagine um time de futebol que vai jogar do outro lado do mundo e não tem ninguém para torcer por eles. É claro que esse time ele vai, né, ter uma certa desvantagem em relação ao time que tem toda uma torcida ali do lado dele. Hoje, a Ucrânia ela tem um apoio moral muito intenso de países do Ocidente. Isso foi algo que eu, pessoalmente, testemunhei agora na minha ida à Polônia. A Polônia, que é um país, quer dizer, que faz fronteira com a Ucrânia, que está ali vizinho. É um país que está em paz, mas que, quando você chega na Polônia, desde o primeiro momento no aeroporto, você já sente um clima de guerra, né? Um clima de hostilidade. Praticamente hoje, toda a esquina da Polônia, você vai encontrar alguma espécie de folheto, cartaz, transmissão
em apoio à Ucrânia e, ao mesmo tempo, atacando a Rússia. Isso para não falar dos ataques físicos que, inclusive, acontecem contra cidadãos russos, cidadãos pacíficos, pessoas que muitas vezes até mesmo não concordam com as atitudes do governo russo, são hostilizadas. Em Paris, eu conheci uma moça que relata ter sido agredida simplesmente porque ela estava conversando em russo. Lembrando que o russo não é só a principal língua da Rússia, como também é a língua mais falada na Ucrânia. Eu conheci muitos ucranianos na Polônia, em Amsterdã, em Paris, e todos eles falavam russo, não era ucraniano. É a língua mais usada, indiscutivelmente. E há Cristiano, pessoas que são, enfim, hostilizadas por isso, questão do clima, né, que a gente sente. Cristiano, a justificativa da Rússia no início do conflito era desnazificar e desmilitarizar a Ucrânia. 7 meses após, os objetivos continuam os mesmos ou pode ser acrescentado novos objetivos? Lemuel, nós podemos dizer que a desnazificação foi um dos objetivos. Objetivo esse que, de fato, ainda não foi cumprido. Nós tivemos, claro, a tomada da base e mesmo da própria cidade onde nasceu o Regimento Azov, uma unidade inteiramente formada por neonazistas, por elementos completamente radicais, né, que defendem a ideia da supremacia racial, que tem grande influência na política ucraniana. Então, o quartel-general deles, de fato, foi tomado, assim como a cidade, mas que continua existindo essa unidade. E não é somente isso. Quando nós falamos em desnazificação, nós estamos falando em todo um sentimento que hoje, na Ucrânia, apresenta o povo ucraniano como sendo uma espécie de raça superior, um complexo de superioridade, seguido também de um complexo de inferioridade, né? A ideia de que todos os problemas que hoje a Ucrânia tem se devem à Rússia, e que a destruição da Rússia iria garantir uma Ucrânia próspera e desenvolvida. E esse nazismo, ele, por sua vez, tem o seu berço ideológico. Tem o seu berço ideológico, que é Lvov, considerada, ou Lviv na língua ucraniana, considerada o berço do nacionalismo ucraniano. Então, se você tem uma fábrica de Fusca e você destruiu um Fusca, 2, 3, 10, 1000, vão continuar saindo dessa fábrica Fuscas, já que você tem uma fábrica para produzi-los constantemente. Hoje nós temos a situação em que nós temos um governo central de Kiev, mas nós temos regiões onde, muito mais forte até do que no leste da Ucrânia, existe todo um aparato ideológico nacionalista, neonazista, que prega exatamente esse tipo de ideologia. Prega, quer dizer, uma Ucrânia militarizada para que essa possa servir aos interesses da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Então, se hoje a Rússia considera a questão da desnazificação como completa, é uma boa pergunta a fazer. Uma boa pergunta é que eu acredito, essa é a minha opinião pessoal, os russos responderiam que não. Mesmo porque hoje nós vemos ainda novas situações. Foi falado, por exemplo, sobre a Rússia a respeito da desmilitarização da Ucrânia, e aconteceu exatamente o oposto. A Ucrânia recebeu armas e equipamentos muito mais modernos do que aqueles que eles tinham no início do conflito. Recebeu, por exemplo, sistemas de artilharia da Polônia, que, segundo os ucranianos, segundo o que foi inclusive mostrado na Rádio Europa Livre, que é uma rádio pró-ucraniana e pró-ocidental, foi a propósito criada com fundos da CIA, alega-se que
as novas peças de artilharia que a Polônia doou para a Ucrânia são superiores aos sistemas de artilharia da época soviética que a Rússia utiliza hoje contra a Ucrânia. Temos sistemas de artilharia doados pelos Estados Unidos, como, por exemplo, o sistema HIMARS, que, embora os russos aleguem ser um sistema inferior às baterias de artilharia que a Rússia tem, mas que deram à Ucrânia um grande poder de fogo. E os avanços que hoje o exército ucraniano fizeram, né, demonstra que isso aí não é apenas um discurso, mas sim uma situação concreta. Então, quanto aos objetivos da Rússia hoje na Ucrânia, há determinados objetivos que não ficaram claros, mas que, se nós tomarmos em consideração a questão da desnazificação e da desmilitarização, o que nós vemos é que esses objetivos ainda estão longe de serem cumpridos. Cristiano, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, o Sergei Lavrov, disse em julho que os objetivos de Moscou não se restringem apenas às chamadas repúblicas populares de Donetsk e Lugansk, mas também a vários outros territórios. O que isso representa, na sua opinião? Parece-me que é uma questão muito clara. Por exemplo, foi anunciado que essa semana se dará o referendo nas regiões ocupadas pela Rússia, as regiões de Donetsk e de Lugansk. Historicamente, essas regiões, elas, além de serem muito ricas em recursos minerais, são regiões que sempre estiveram mais ligadas à Ucrânia do que à Rússia. São regiões que compunham aquilo que, na época do Império Russo, era conhecido como Novorússia, ou seja, Nova Rússia. São regiões que também tiveram um papel muito importante na época da Segunda Guerra Mundial, que demonstram ainda a sua importância. São regiões que rejeitaram o golpe de Estado, conhecido como Euromaidan, que se deu na Ucrânia em 2014, e possivelmente ele também se refere à própria natureza do Estado ucraniano hoje, enquanto uma Ucrânia hostil à Rússia. Muitas pessoas criticaram a entrevista de uma importante figura da TV, da mídia russa, que é a Margarita Simonian, quando ela disse que a Ucrânia não deveria mais existir. E ela complementou que não no formato em que ela existe hoje. E o que é esse formato que ela existe hoje? É um país que, mesmo antes dessa operação militar da Rússia, demonstrava uma atitude beligerante, uma atitude extremamente hostil à Rússia. E quando você tem um país cuja ideologia oficial, cuja mídia reflete uma espécie de ódio contra o outro país, isso não pode ser uma coisa boa. Imagine alguém chegar, por exemplo, em São Paulo ou no Rio de Janeiro e encontrar lá somente coisas negativas sobre o presidente da Argentina, sobre o Estado argentino, professores nas escolas falando sobre a necessidade de uma guerra contra a Argentina ou contra qualquer outro país da América Latina. Isso, naturalmente, vai preparar o lado psicológico de um povo para uma guerra no futuro contra aquele outro povo. E foi exatamente isso que a Ucrânia fez por anos. Processo esse que, morando na Rússia, eu não percebi, por exemplo, por parte do povo russo. E até dou um exemplo concreto disso. Quando eu passeava pelo centro de São Petersburgo e vi 2 jovens ucranianos com uma bandeirinha da Ucrânia na mochila. Eles passaram por motociclistas e não houve nenhum tipo de hostilidade contra eles por causa dessa bandeira da Ucrânia que eles carregavam. Pessoas carregando bandeiras da Ucrânia. E posso até citar um exemplo mais palpável, é um vídeo que inclusive se encontra no YouTube, no qual um deputado ele vê uma parada no dia 1º de maio, que tinha bandeiras da União Europeia,
tinha bandeiras coloridas do movimento LGBT e tinha bandeiras da Ucrânia. E ele, né, enfurecido com aquilo, disse assim: aquela ali é a bandeira dos fascistas. E um coronel da polícia chegou para ele e dizia: é a bandeira da Ucrânia. É claro que eu acredito que de fevereiro para cá esse coronel talvez tenha mudado de opinião. Mas, em contrapartida, é possível encontrar na rede um vídeo no qual um turista americano encontra-se no centro de Kiev uma camisa extremamente inocente, uma camisa de futebol da Rússia, dessas camisas de torcedor. E ele é detido, primeiro ele é denunciado por monitores de rua, né, monitores que colaboram com a polícia, e a polícia ucraniana vai até lá e prende esse cidadão americano, simplesmente por causa de uma camisa com a bandeira da Rússia. E nisso há relatos de coisas muito piores. Pessoas sendo, por exemplo, presas na Ucrânia por causa da fita de São Jorge, que é um símbolo da vitória na Grande Guerra Patriótica contra o nazismo. Pessoas que foram até torturadas por causa dessa fita. Então, esse foi o estado de coisa, essa foi a ideologia, né, a situação da Ucrânia durante todos esses anos e que certamente agora que piorou ainda mais com relação à Rússia. Há grupos, por exemplo, no Telegram, que disponibilizam o endereço, dados pessoais de cidadãos ucranianos que colaboram com a Rússia, ou que mantêm algum tipo de simpatia. Há um vídeo no qual um desses paramilitares ucranianos simplesmente saca o olho de outro cidadão ucraniano que era pró-Rússia. Uma coisa horrível. Um vídeo de março. Algo muito horrível mesmo. E, enfim, a Ucrânia por muito tempo alimentou essa ideologia, e enquanto o Estado ucraniano hoje não assumir um novo formato, ou mesmo acabar, infelizmente situações como essa só tenderão a se agravar. E se alguém tem alguma dúvida disso, ou acha que isso é invencionista da mídia russa, existe um site que corrobora tudo que eu disse aqui, chamado Miradvarets, que se traduz como o pacificador. Esse site nada mais é do que uma lista de morte que inclui desde figuras como, por exemplo, o presidente da Croácia, até uma garotinha de 13 anos. É verdade que hoje ela está um pouco mais velha. Uma garotinha essa cujo crime para que ela se tornasse uma inimiga da Ucrânia foi escrever uma carta para o presidente Emmanuel Macron, nem foi para o Putin, mas para o Macron, pedindo a paz no Donbass. Isso valeu a ela a pecha de inimiga da Ucrânia, de ameaça à segurança nacional da Ucrânia, para ela ser inclusa nesta lista infame. Nós estamos conversando com Cristiano Alves, do Cristiano Grade. Muito bom essa conversa com você, Cristiano. E você que entrou agora, que não está inscrito no canal, se inscreva, dê o seu like, compartilhe a nossa programação, ajude o canal a consolidar esse trabalho que a gente vem desenvolvendo. Na grade do canal existem outros programas do seu interesse. Nós temos o Resenha do Cangaço e, até o dia das eleições, o programa diário Quer Saber e o de sexta-feira, Sextou. E, continuando nas quartas-feiras, o nosso História Atual, que é um programa de entrevistas sobre temas variados. E você é nosso convidado. Você pode entrar, dar a sua opinião, dar sugestões de temas, que a gente vai sempre levantando essas informações e colocando na nossa agenda os temas que têm chegado nos nossos programas. E desde já eu agradeço a cada um de vocês pela força, pelo apoio, pelos comentários que sempre têm sido feitos durante o nosso programa. Muito obrigado. Cristiano, o que representa a reação da Ucrânia recuperando territórios
com algumas baixas russas, inclusive em equipamentos. Antes de qualquer coisa, Lemuel, nós podemos dizer que isso é a confirmação da previsão dada por aqueles que na Rússia são chamados de pessimistas. Aliás, não é só a Rússia que tem pessimistas. Por exemplo, os ucranianos têm o pessimista mais famoso deles, que é o Arestovich, um dos assessores do Zelensky, ele que já teceu elogios aos generais russos e tudo. E muita gente na Ucrânia, evidentemente, não gostou. E na Rússia nós também temos os pessimistas russos, digamos assim. Eu não estou falando de pessoas de oposição, estou falando de pessoas que defendem a necessidade de uma operação militar especial, só que não somente uma operação militar especial, mas uma guerra total contra a Ucrânia. É o caso de Igor Girkin, popularmente conhecido pelo pseudônimo de Igor Strelkov, considerado como alguns como o pai das chamadas milícias populares do Donbass. Ele teria idealizado a formação desses grupos que, por sua vez, desempenharam um papel muito importante na cena militar e política daquela região. O que dizia o Igor Strelkov? E por isso muita gente, ele ficou antipatizado por muita gente na Rússia. Ele dizia que sem uma mobilização total, a Rússia não conseguiria passar nem de Kharkov. Porque no início da campanha tinha gente que dizia, né, não só na Rússia, como também fora dela, que bastaria algumas semanas para a Rússia chegar até Kiev. De fato, ela chegou, só que ela também se retirou. Quer dizer, não foi uma vitória decisiva. Ela ficou ali às portas de Kiev, controlou boa parte do território, mas sem tomar a cidade. Você quer chegar ao centro de Kiev. Ela chegou ao centro de Kharkov, que é a segunda maior cidade do país, mas, como tem sido apontado por vários especialistas, a Rússia tem muitas dificuldades por estar utilizando um contingente militar 4 vezes menor do que o contingente ucraniano. Esse contingente militar foi eficiente? Sem dúvidas, sem dúvidas. Não é por acaso que chegou a ocupar mais de 20% do território ucraniano. Mas, à medida que o exército vai avançando, ele também precisa de militares, de forças que irão garantir a ordem naquela cidade, naquele território. E aí você tem um desgaste natural de forças. O que quer dizer? Se você tem 100 mil, ocupa, vamos supor, 10 cidades e deixa 1.000 tropas ali fazendo o papel de polícia daquela cidade, então você não vai mais ter um efetivo de 100 mil. Você vai ter um efetivo de 90 mil. E é claro que, quando nós falamos de 20% do território ucraniano, nós não estamos falando aqui apenas de 1.000 soldados, mas de um número muito maior. É claro que também há aqueles soldados que são mortos, que ficam debilitados, feridos, né, as chamadas baixas, aquelas pessoas que ficam, por N motivos, impossibilitadas de combater. Então, esse desgaste ele é natural, ele acontece, e a Ucrânia, usando-se de um efetivo muito maior, usando-se de um apoio militar, de um apoio moral, que durante todos esses anos o Ocidente, principalmente países como Estados Unidos, Reino Unido e Polônia, tem fornecido à Ucrânia, soube tirar a vantagem disso. Soube tirar a vantagem disso. E é exatamente por isso que hoje considera-se, isso nós iremos saber daqui a 20 minutos, a possibilidade de uma mobilização geral na Rússia. E, além disso, claro, outro momento não menos importante, que é o referendo que legitimará ou não a adesão das repúblicas populares de Donetsk e Lugansk à Federação Russa. E se isso acontecer, isso será um marco muito importante nesse conflito. Por quê? Porque aí os ataques da Ucrânia deixam de ser ataques a Donetsk e Lugansk para se tornar ataques diretos ao território da Federação Russa. Então, quer dizer, não é mais uma república reconhecida pela Rússia e por alguns países que está pedindo ajuda. É o próprio território russo, o próprio povo russo,
pedindo ajuda contra uma agressão, o que, por sua vez, poderá legitimar uma declaração direta de guerra. E o que isso quer dizer? Isso significa mobilização geral. Isso significa conversão da economia russa em economia de guerra. Isso significa ataques a determinados objetos da infraestrutura ucraniana, ataques que, inclusive, não eram feitos até algumas semanas, mas que agora já estão sendo feitos. Como, por exemplo, ataques a centrais de energia, deixando cidades inteiras às escuras. E isso é extremamente importante agora que nós temos o outono na Ucrânia, é uma época em que você tem muita lama, inclusive, né, porque começa a chover e, por sua vez, causar muita lama no caminho. E a Rússia, né, oficialmente diz que, na realidade, não é que a Ucrânia avançou, e sim que ela se retirou, né, exatamente devido a essa lama de inverno. Essa é a versão da Rússia. Os ucranianos também dizem coisa parecida quando os russos avançam. É claro que a verdade está sempre no intermédio entre essas duas posições. Mas o fato é que, agora que as coisas começaram a esfriar na Europa, isso pode trazer determinadas vantagens para a Rússia. Não só contra a Ucrânia, mas eu diria até mesmo que contra toda a Europa. Por quê? Porque a Europa, por muito tempo, dependeu do gás da Rússia, do gás natural que a Rússia vende para a Alemanha, e essa, por sua vez, repassa os demais países da União Europeia. Chegou a construir um grande duto para isso, que foi o Fluxo Boreal 2, né, ou Nord Stream 2, como o Severny Patok 2 em russo. E agora, com as sanções contra a Rússia encontrou, né, uma forma de também pressionar a Europa, que é exatamente através do gás. A Europa, claro, tem dinheiro, tem condições de importar gás, né, até mesmo de países como os Estados Unidos e de muitos outros países, importar em forma de balões. Só que esse processo, logisticamente, não é viável. E sai muito caro também, inclusive no bolso, né, para o bolso do contribuinte. Então, quer dizer, a Europa teve um verão muito quente agora. Eu cheguei a pegar mais de 40 graus em Paris. Acho que até em Mossoró é difícil, né, a gente chegar a isso. Normalmente, quando a Europa tem verões muito quentes, ela tem invernos muito frios. Então, isso aí já nos dá uma dica sobre o que está a ponto de acontecer. Uma coisa é o sujeito lá no calor, né, tá vibrando, dizendo que tem solidariedade com os ucranianos, apoiando a Ucrânia e maldizendo a Rússia. Agora, quando se tem um frio intenso, ou simplesmente quando o cidadão europeu vai ter que pagar 5, 10 vezes mais do que ele pagava pela sua conta de gás natural, pela sua conta de energia, em razão da ausência do gás russo, então isso muda completamente a situação. Então, a Ucrânia será afetada por isso, indiscutivelmente. A União Europeia também será afetada por isso, indiscutivelmente, e pode ser que isso acabe servindo aos propósitos da política externa russa, agora no outono e principalmente no inverno. Cristiano, nos últimos dias a gente tem lido na imprensa a reconquista da região de Kharkiv e a descoberta de túmulos na cidade de Izium. Segundo o Ministério da Defesa da Ucrânia, pelo menos 440 túmulos não marcados, como eles dizem, foram encontrados na cidade nos últimos dias. A Rússia, por sua vez, nega que tenha cometido crimes de guerra. Como você avalia essa situação, amigo? É uma situação bastante lógica. A Ucrânia é um país que, mesmo antes deste conflito, sempre esteve buscando benesses e apoio do Ocidente, fabricando genocídios e buscando um discurso, recorrendo sempre ao pieguismo. Um excelente exemplo disso é a mitologia criada em torno do Holodomor, que eles dizem que foi um genocídio praticado contra o povo ucraniano na época da União Soviética, quando na realidade se tratou de uma grande crise de seca que de fato levou à fome,
mas não somente na Ucrânia, também no sul da Rússia, norte do Cazaquistão e outras regiões, e que o próprio governo soviético se apressou para tentar resolver esse problema, mas que na época, como vivia sob condição de sanções, nem mesmo comprar trigo do exterior para resolver esse problema o governo soviético podia. Há alguns historiadores ucranianos, inclusive, que negavam essa versão de genocídio, o que depois se tornou inviável porque a Ucrânia passou uma lei que criminalizava qualquer tipo de debate histórico que contradizesse a versão oficial da própria Ucrânia. Então, esse é um exemplo típico de como eles estão constantemente, né, se atirando no chão, usando aqui uma expressão do futebol, para conseguir que o juiz marque uma falta para eles ou dê cartão para o time adversário. No caso de Bucha, eles tentaram isso, ensaiaram, apesar de que surgiram evidências de que, na realidade, os próprios ucranianos mataram pessoas que colaboraram com a Rússia para depois acusar a própria Rússia. E agora temos, inclusive, uma situação em que a Rússia se encontra na ONU, contestando essa versão oficial e mostrando provas de que a situação em Bucha foi uma encenação. E agora nós temos uma situação parecida, quer dizer, houve uma retirada das tropas russas, foram encontrados muitos túmulos, o que inclusive é esperado no caso de uma guerra, onde você tem dois lados atirando um contra o outro, mas já surgiram evidências em alguns canais russos de que se tratava de militares que inclusive usavam a faixa no braço e que foram mortos em confronto com a Rússia, em combate com a Rússia. É claro que aqui a Ucrânia também pode se utilizar de um recurso bastante válido, que é o fato de que hoje qualquer pessoa na Ucrânia ela pode solicitar ao governo uma arma, que o governo vai dar uma arma para ela e ainda vai dar um uniforme. Eu conheço, inclusive, eu tenho até ucranianos com quem eu converso que entraram nos chamados Terbat, né, os batalhões territoriais. O que são os batalhões territoriais? São milícias pró-ucranianas formadas e armadas pelo governo. Mas, em qualquer conflito, a partir do momento em que você vestiu o uniforme, pegou uma arma na mão, você se torna um combatente. Você tem um jornalista militar, o sujeito está de uniforme. Não, está de uniforme, mas está filmando aqui. Ele é um jornalista militar, um correspondente de guerra. A partir do momento em que ele largou a câmera e trocou por uma arma, ele se torna um combatente. Então, existe também essa possibilidade. É uma possibilidade, mas que ainda veremos muita coisa sobre o que realmente se passou. O que as evidências nos mostram é que a Ucrânia, ela infelizmente utiliza essa metodologia de sempre buscar a questão da pena com base em atitudes, seja tragédia que ela apresenta, nas quais ela tenta se apresentar como vítima, né, como uma vítima exclusiva, como é o caso da fome nos anos 30, que inclusive aconteceu não somente na União Soviética, como em vários países do mundo, e ela, né, apresenta um genocídio contra o povo ucraniano, como se existisse ali uma intenção nítida de destruí-los. Como vimos isso, né, e certamente veremos ainda agora nesse conflito. Agora a questão que cada um deve se fazer é o seguinte: qual seria o benefício, a vantagem da Rússia em massacrar, por exemplo, vamos supor aqui, vamos trabalhar com hipóteses, ao massacrar cidadãos pacíficos? Porque a própria Ucrânia tem hoje um grande número de pessoas que apoiam a Rússia, inclusive pessoas que são perseguidas pelos próprios ucranianos, sofrem tortura e até são executados por isso, o que infelizmente não é mostrado na mídia ocidental. A Rússia não só ficaria desacreditada, como iria incitar mais ainda a resistência civil naquelas cidades. Então a Rússia não teria nenhum benefício disso e é baixa a possibilidade da Rússia ter promovido alguma espécie de massacre deliberado contra civis. Estamos caminhando para o final da nossa entrevista com Cristiano Alves. Cristiano, a última pergunta. O presidente americano disse que era claro
que a Rússia estava considerando o uso de armas químicas e biológicas na Ucrânia e alertou para uma resposta severa do Ocidente caso o país decida seguir adiante nessas ameaças. Já o Ministério da Defesa russo acusa o governo dos Estados Unidos de ter financiado um programa de armas biológicas na Ucrânia e afirma ter encontrado evidências em laboratórios ucranianos. Eu pergunto, são apenas trocas de acusações ou existem evidências de lado a lado? De fato, a Rússia, desde o início desse conflito, tem mostrado evidências de que não só os Estados Unidos, como outros países, incluindo aqui o Reino Unido, de fato teriam financiado laboratórios para a produção de armas químicas. Com relação à Rússia, a Rússia propor o uso de armas químicas ou biológicas, já faz algum tempo que a Rússia ela destruiu seu arsenal de armas biológicas, de armas químicas, eu não tenho certeza agora. Eu não tenho certeza agora com relação às armas químicas. Entretanto, o fato é que a Rússia, ela agora, neste momento na ONU, apresentando evidências da existência desses laboratórios, chamando os países que teriam financiado a responsabilidade. E, hoje, para a Rússia, o uso de armas químicas e biológicas ele é uma coisa que não faz sentido. Por quê? Porque hoje a Rússia pretende ocupar uma parte considerável da Ucrânia. E você desinfetar, você ter uma população atingida por esse tipo de armamento é algo que, para a própria Rússia, isso traria problemas. O que deve ser tomado em consideração, entretanto, né, eu diria que essa é uma acusação vazia, mas existe uma acusação muito mais séria, que inclusive foi mencionado não somente pela Margarita Simonian, do Russia Today, como também por outros políticos russos, seria a possibilidade da escalada nuclear desse conflito. Isso sim é algo preocupante e talvez até muito mais esperável do que o uso de armas químicas e biológicas. Só que aí existe um problema. Né? Sabe-se, né, tanto do lado de lá quanto do lado de cá, que apertar o botão das armas nucleares é um caminho sem volta. E quando eu digo um caminho sem volta, eu me refiro a toda a humanidade, ao nosso planeta. Então, eu vejo esses discursos muito mais como uma forma de dissuasão, baseado numa possibilidade realmente existente, mas que ao mesmo tempo é uma baixa possibilidade. Porque, como eu disse, esse seria um caminho sem volta. Estamos encerrando nossa entrevista com Cristiano Alves, tradutor, intérprete, blogueiro, colunista do jornal russo Polyexpert, bacharelando em Relações Internacionais, além de recriador histórico e pesquisador de assuntos russos da Segunda Guerra Mundial e responsável pelo blog Cristiano Grad. Cristiano, muito obrigado e eu abro para você fazer as suas considerações finais, amigo. Bom, minhas considerações finais é que o mundo aguarda já há muito tempo um desfecho desse conflito e eu espero que, seja qual for a medida tomada pelo presidente da Federação Russa nos próximos minutos, ainda que se trate de uma mobilização geral, mas que seja uma solução objetiva, que coloque um fim neste conflito e que, por sua vez, possa eliminar e desencorajar o renascimento do nazismo, não somente na Ucrânia, como também fora dela. Vamos imaginar aqui um cenário em que a Rússia falha e a Ucrânia consegue a sua vitória. Isso deveria ser uma preocupação enorme para o mundo, porque isso significaria mostrar ao mundo que o nazismo renasceu com toda uma força que ameaça a democracia, a autodeterminação dos povos, a forma como cada povo se organiza. Seria ver um sistema podre retornar da sua cova
quando ele foi enterrado ainda em Berlim, e voltar a influenciar politicamente e militarmente no mundo. E mesmo que não politicamente, mas quando você tem um poderio militar fundado nesse tipo de ideologia, fundado nos valores, outrora não, fundado nos valores que hoje defendem as Forças Armadas da Ucrânia, isso deve ser, sim, um grande motivo de preocupação para o mundo. Então, eu espero que este lado, que esta ideologia, não triunfe e nem tenha novamente o seu lugar ao sol. Que o sol negro seja ofuscado pelo sol irradiante da liberdade. Muito obrigado, Cristiano. Obrigado a você por ter acompanhado o nosso programa até agora e peço mais uma vez para você que ainda não é inscrito, que se inscreva no canal, acompanhe o trabalho de Cristiano, no Cristiano Grado, está no Telegram. É muito importante para que você possa ter uma visão diferente, alternativa sobre a guerra da Ucrânia com a Rússia e comparar e fazer a sua leitura sobre essas interpretações. Agradeço mais uma vez, um forte abraço a todos vocês e até o nosso próximo programa.